O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo, 6 de janeiro de 2025, feliz 2025, nossa primeira aparição no seu podcast e também a chamada de vídeo, a live que a gente faz no canal do Meio Campo. Que você pode, inclusive, se tornar membro aqui dessa página. Você que está assistindo a gente ao vivo, dá o like e considere virar membro. Seu apoio é fundamental para que a gente continue existindo, fazendo mais coisas, começando uma temporada cheia de planos, cheio de ânimos. Inclusive, você que ainda não é membro e ainda não assinou a newsletter, né? Tá vacilando. A gente tem uma newsletter muito boa. O Meu Campo tem agora a sua newsletter, newsletter.meucampo.net. Você deveria considerar se inscrever, porque é material grande toda semana, uma vez por semana, pinga na sua caixa, pelo menos três matérias, 3 textos, 3 coisas para você se informar sobre bola, opinião, a última newsletter, inclusive, com 20 sugestões de histórias para se acompanhar no segundo semestre da temporada europeia, com alguns clubes que, sinceramente, eu sequer sabia que estavam militando aí na bola. Tem alguns times que realmente vou ficar curioso. Anotei no bloco de notas e vou acompanhar essas histórias. E acompanhe a gente, as histórias que a gente conta, as opiniões que a gente troca, as ideias que a gente compartilha, eventualmente diverge. A gente está aqui para passar mais um ano na tua companhia. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado do Leandro Stein, do Bruno Bonsante e do Felipe Lobo. O Matias Pinto não está ainda, mas volta em breve. E tem uma mudança editorial, viu, Leandro Stein? A gente era crítico à lista, a votações individuais, prêmios individuais, essa coisa de votação, né, ficar elegendo um vencedor, assim, individual, em coisas que são coletivas, não está com nada. Só que agora a gente mudou de ideia. Desde ontem à noite, ou de hoje de madrugada, a gente é a favor de premiações individuais e a gente acha esse um grande barato. Tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. E eu ainda continuo com os meus problemas com essas premiações, mas é muito legal ver a emoção, né? O que aconteceu com a Fernanda Torres e aí ver a reação da Fernanda Montenegro diante de toda a história dela, da própria participação em Ainda Estou Aqui, a reação do Selton Mello, né? Também muito emocionado e um cara que está aí atuando por tanto tempo no cinema nacional e um filme que, enfim, é importantíssimo não apenas pela arte, por aquilo que entrega, mas também pela mensagem que transmite, né? Por toda a questão de discutir a ditadura militar, algo que a gente também faz através do futebol aqui há muito tempo. Não podemos esquecer o que aconteceu e Ainda Estou Aqui é importantíssimo para lembrar disso. Em um filme que revigora o cinema nacional e reconhece Fernanda Montenegro, né? Dentre essas reações e emoções que eu gostei, foram a das próprias atrizes, né? Você vê a reação da Angelina Jolie, da Tilda Swinton, foram reações bastante bonitas também, merecimento demais na conquista desse prêmio, e um filme que, só para ressaltar uma coisa que eu acho muito bonita dele, é que é um filme que fala de um tema tão sério e tortura, enfim, tão forte, com uma sutileza tremenda, né? Para mim, esse é o grande ponto do filme, a sutileza em que ele consegue transmitir tanta dor e o que passou aquela família, o que passaram tantas famílias no período da ditadura. Então, que bom que esse filme consegue conscientizar tanta gente no Brasil e leva essa mensagem além, também levando a mensagem do talento de Fernandinho e Fernandona. Tapas e beijos ou os normais? Os normais. A gente vai falar hoje de campeonato inglês. Teve jogo muito, muito bom, jogo graúdo, o jogo da neve, né? O Carragher e o Neville, 2 comentaristas da TV, um identificado com o Liverpool, o outro com o Manchester United. Eu gosto de vê-los na TV, primeiro porque eles são camaradas, eles são legais,
E depois porque eu olho para eles e penso, pô, esses caras nunca teriam feito um jogo pela seleção brasileira. E aí eu me sinto mais, né, eu me sinto mais feliz, assim, de lembrar que a gente teve Evanilson, Belletti, eu não vou nem falar do Cafu porque seria covardia, mas são dois caras bem legais. E o jogo foi bem legal, empate no campeonato inglês entre Manchester United e Liverpool. Vamos falar sobre o caso do Dani Olmo, uma atrapalhada, uma coisa muito séria, né? Muito séria. Enquanto isso, né, Felipe, tá rolando Copa da Itália. Não sei se já terminou o jogo, o Inter e Milan estão jogando, e tá rolando Copinha. Até dia 25 de janeiro, praticamente não para de ter jogo. Manda um abraço, por exemplo, para o Caio Belandi, que é carioca, e ele acha graça que as pessoas de São Paulo gostem tanto da Copinha. A gente gosta muito. A Copinha é um ritual pra gente, né? A gente gosta muito de frequentar os estádios, de saber as sedes, decorar os grupos. A Copinha faz muita parte pra gente e faz parte da vida dos jogadores também, né? Essa coisa de passar, é uma coisa pique Copa do Mundo, você passar 15, 20 dias alojado num hotel, fora do seu lugar, faz uma pré-temporada ali só pro campeonato. Ele tem uma coisa diferente pro jogador, isso não dá para negar, e pra gente também. Eu já peguei muita chuva na Copinha, tenho boas histórias, inclusive a história de quando estava em São José dos Campos, vi um homem de preto na arquibancada, ele chamava Wagner. E eu falei para ele, ô Wagner, por que você não tá jogando? Ele falou, dor na panturrilha. E mais tarde descobrimos que ele, na verdade, tinha sido afastado do elenco do Palmeiras porque estava com mulheres no hotel, e daí viria a se chamar Wagner Love. Tudo bem contigo? Que baita história pra você começar o podcast, hein? Nossa senhora. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para todos que nos ouvem, nossos amigos e nossas amigas. O Stein deu uma excelente sugestão na nossa reunião de pauta, né, no WhatsApp, de trazer essas lembranças de Copinha, né? Copinha, assim, talvez, eu não sei como, eu nunca tive muito essa experiência, e como o Caio Belante falou, de alguém achar que a gente valoriza demais, assim, eu acho que a Copinha é uma das coisas mais legais que existem de futebol, mesmo que eu não acompanhe sempre, porque o começo é muito caótico, né? E é um pouco. Como tem bastante time, e eu já fui muito mais contra o número de times da Copinha, esse inchaço da Copinha, mas hoje eu entendo mais, ainda mais conversando bastante com o nosso amigo Pedro Venâncio, que hoje me trabalha do outro lado do balcão, né? Trabalha com clubes e com observação e de análise de jogadores e tudo mais, e ele fala que essa Copinha é importante, mesmo que seja muito inchada. E eu vou trazer uma história que eu acho muito boa e que eu lembro de acompanhar bastante. Não sei se vocês sabem, mas eu torço pro São Paulo. E eu tava. Uma das copinhas que eu mais gostei de acompanhar, né, do São Paulo, foi a de 2000, porque o São Paulo não ganhava, já fazia uns anos. E 2000 ganhou. E a copinha de 2000 tinha vários jogadores ali que prometiam muito. O que prometia mais no fim acabou não dando tão certo, que foi o Harrison, que inclusive jogou 2001 também. Tinha o Júlio Batista, que esse prometia e foi um jogador com uma carreira internacional, seleção, Copa e tudo. Enfim, tinha outros jogadores, tinha o Xandão, que virou jogador do time de cima. Tinha o Juan, lateral, enfim, que depois foi jogar no Flamengo, no Arsenal, no Flamengo, enfim. Mas uma história muito boa dessa leva de 2000 é que os jogadores principais eram Renatinho, Oliveira, o Harrison, Júlio Batista, estavam jogando em 2000. Alguns deles jogaram em 2001 também, a copinha de 2001. E o Kaká era reserva já em 2000. E em 2001 também, ele ainda era reserva. Teve um acidente muito grande ali, que quase ele morreu. Ele era muito jovem, né? Ele tinha 18 em 2000, 19 em 2001. E o time principal precisava de jogadores para completar. O Vadão precisava de jogadores para completar o time de cima. E o técnico da base forneceu os reservas. Entre os reservas estava Ricardo Zexon. Então, conhecido como Kaká com C. Porque eles não queriam fornecer os titulares, porque os titulares estavam jogando a copinha, o São Paulo era o campeão e estava brigando pelo bi. E o time de 2000 era muito bom, né? Enfim. E aí os reservas foram pro jogo do time de cima, o Kaká acabou entrando no jogo do time profissional, e a gente sabe que ele entrou e brilhou, e enfim, acabou ficando no time de cima.
E isso é um acaso, né? Porque só aconteceu porque ele era reserva do time naquele momento, né? Embora ele fosse um craque, se esperava que ele virasse um grande jogador, não é que não se esperava, mas ele teve um acidente sério, né? Então perdeu o lugar no time naquele momento. Mas é um acaso, né? Se não fosse o caso, se ele tivesse sido titular daquela copinha, ele não iria para o time de cima e vai saber se o reserva que entrasse é que não ia brilhar. Enfim, o futebol tem disso também, né? Você tem que ter talento, tem que ter esforço, né? A pessoa tem que se dedicar quase que perdendo a infância e a adolescência. Mas também tem que ter sorte, né? Porque se não tivesse aquela chance, eu não sei se o Kaká não estaria muito atrás na fila, né? Pra jogar no time de cima, talvez atrás do Harrison, do Júlio Batista, e tivesse sido emprestado pro Mirassol, sei lá. E a gente não sabe se viraria do mesmo jeito, né? Porque tem isso, é hora certa e lugar certo. Né? Então eu acho essa uma história incrível, porque ele não brilhou, ele até brilhou na Copinha de 2001, fez uns gols e tal, mas ele era reserva, né? Olha que loucura, e virou o craque daquela geração, né? Uma nota para a Copinha, então, a gente dá nota alta, né? Não sei se alguém quer compartilhar mais alguma boa lembrança, uma boa história. Você quer, né, Stein? Não, a Copinha, assim, eu tenho um carinho grande porque eu acho que a Copinha, além de formar jogadores, ela ajuda a formar torcedores, né? A Copinha é talvez o grande microcosmo do futebol brasileiro em sua essência, para apresentar histórias, para apresentar jogadores de todos os cantos do país, também em caráter um tanto quanto pitoresco, para alimentar o sonho desses meninos e também para trazer oportunidades para esses garotos. E quem acompanha, especialmente no estado de São Paulo, né, para quem frequenta o estádio, faz muita diferença. Assim, minha vida como torcedor de arquibancada, ela tem um impulso. Eu não digo que ela começa na Copinha, mas ela tem um impulso na Copinha porque é aquele ambiente de você acompanhar os jogos de portões abertos, um clima festivo, oportunidade de ver garotos da base de grandes clubes que talvez virem jogadores famosos no futuro, né? E aí, só para compartilhar duas histórias pessoais, uma, quando eu era adolescente, jogo do São José foi o primeiro, e aí o segundo jogo da rodada era um jogo do Grêmio, e eu não sabia, eu com os meus amigos, a gente não sabia de quem era quem era o adversário do Grêmio, né? O estádio já tinha esvaziado, e aí a gente começou a gritar para o goleiro do time: Ô goleiro, qual que é seu time? E aí a gente encheu tanto o saco do goleiro que uma hora ele gritou: Confiança! E isso para mim ficou na memória, porque o próprio goleiro respondeu para a gente qual time era. E outra história que eu tenho muita lembrança aí, já na fase como jornalista, trabalhando durante a Copinha, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma cobertura do jogo do Pérolas Negras, na Rua Javari, né? E foi uma história muito bonita, que era um projeto social ligado a garotos haitianos, mas que tinha nas arquibancadas muitos imigrantes e refugiados haitianos no Brasil. Eles iam para as arquibancadas, torciam, então acabei entrevistando algumas dessas pessoas, alguns desses haitianos, e dava para perceber assim, a gratidão deles na torcida dos brasileiros pelo Pérolas Negras e também na acolhida que os brasileiros davam ao time e à torcida, o que era algo muito simbólico, né? Nesse contexto de pessoas chegando a um novo país, esses imigrantes se sentiam muito acolhidos, né? E aí eu lembro de entrevistar um cara super inteligente, né? Eu tentei arranhar um pouquinho ali de francês, ele arranhando um português, e ele era professor no Haiti e trabalhava como eletricista aqui no Brasil. E aí eu lembro assim do olhar dele de gratidão por poder contar a história dele através do futebol. E é isso que a Copinha proporciona em vários sentidos, para várias pessoas, dentro de campo, fora de campo. Isso tem um valor inestimável. Isso, para mim, é o futebol em sua essência. Que tempos, né, que você conseguia um jogo de futebol e não sabia quem que era o adversário, né? Tipo, que hoje em dia você só, sei lá, pega o celular, né, fala essa tabela, sei lá o quê. Isso acho que é a parte mais interessante. Desde a pergunta do Stein, eu fiquei pensando sobre minhas histórias da Copinha e eu concluí que eu vergonhosamente tenho muito pouca relação com a Copinha, né? Pessoalmente, não sei se vocês sabem que eu sou palmeirense,
Minha relação com a Copinha é o Palmeiras perder todos os anos, né? Porque até conseguir ganhar recentemente era um dos memes do futebol brasileiro, né? O Palmeiras não tem Copinha. Eu já fui em algumas finais, eu não consigo lembrar exatamente quais que foram, mas foi ali na época 2005, 2006, 2012, que em finais do Pacaembu, né? Que era o grande palco das decisões da Copa São Paulo de futebol, da Copinha. Mas eu corroboro, né, o entusiasmo de todo mundo pela Copinha. Realmente é um dos torneios mais legais que a gente tem. Não, e só para fazer um acréscimo, Nossa. já que tá todo mundo falando o clube que torce, as pessoas sabem que eu sou flamenguista, talvez não saibam, mas enfim. E aí teve uma vez que o Flamengo caiu no grupo de São José em 2011 e eu fui torcer. Não, vou torcer para o São José, apesar de ser o Flamengo, São José na Copinha, eu sou São José, eu tô no estádio. São José eu tenho um sentimento maior de torcedor de arquibancada, enfim. E aí o Flamengo deu uma goleada inesquecível no São José por 7-1, e foi uma ocasião que o Flamengo acabou sendo campeão da Copinha em 2011, né? O Flamengo decolou, era o time do Negueba, enfim, acabou encerrando um jejum longo na Copinha, então é um sentimento também misto que eu acabei sentindo na Copinha. Você lembra do Bambu, Leandro Stein? Você estava no dia do Bambu? Um zagueiro? Não lembro. Era um grupo, tinha o América do Rio, tinha o Rio Negro, acho. E tinha um zagueiro do América do Rio, era muito alto e muito magro. E aí a torcida ficava gritando, Bambu, Bambu. E ele era um bom jogador até. Achei que ia ver o Bambu no time profissional e nunca vi. Quero mandar um abraço para todo mundo que está com a gente ao vivo. Esses têm nome, né? Os que estão nos ouvindo de forma gravada não consigo mandar um abraço por razões óbvias de tempo e espaço, mas Pedro Raup, Giovanni Lima, Renan Silva, Rafael Montanaro, Douglas Utiama, Josenilson Vinícius, Renato Mucchiuti, Gladson Rafael, o Gomes, o Delos, a Cecília. Bastante gente aqui com a gente. Matheus Cremonese, grande abraço para você. Gabriel Góes, Daniel Cohen. Vamos falar de futebol inglês, Bruno Bonsante. Vamos. Como disse há pouco, tivemos um jogo debaixo de neve, né? Muita neve. O jogo até correu o risco de não acontecer, mas ainda bem que aconteceu. Liverpool e Manchester United empataram 2-2, considerando que no dia anterior o Arsenal não venceu o seu jogo. O estrago para o Liverpool é pequeno, é mínimo, talvez anímico seja mais do que matemático, porque, enfim, né, o Liverpool continua não ameaçado na liderança do campeonato, mas o Manchester United sai feliz de Anfield, e quando o seu rival sai feliz do seu campo, alguma mensagem talvez isso traga. Queria saber o que você viu desse Liverpool 2, Manchester United 2, um fim de jogo que parecia um pinball, né, um toma lá da cá, bem interessante, um jogo de altíssimo nível. Sai feliz e ao mesmo tempo não sai, né, o Manchester United, porque foi um dos jogos melhores do Manchester United na temporada, na minha opinião, né, um dos melhores jogos. Foi o jogo em que o Liverpool mais esteve desconfortável a temporada inteira com o Arne Slot, pelo menos dos que eu vi, né, e eu vi quase todos. O Liverpool não conseguiu ter controle na maior parte do jogo. No primeiro tempo, em que foi uma partida um pouquinho mais travada, né, teve dificuldades para criar, e o Manchester United acho que executou muito bem o seu plano de jogo, teve alguns destaques individuais, inclusive o Maguire, que acabou perdendo o gol no fim, mas ele fez uma boa partida, o Bruno Fernandes, que também vinha sendo criticado, porque conseguiu, né, um feito maravilhoso de ser expulso 3 vezes antes de janeiro. Tem outros jogadores do Manchester United que acabaram se destacando. Então, eu tive a sensação algumas vezes durante o jogo que o Manchester United ia vencer. E não ter conseguido vencer acaba sendo uma decepção, porque uma vitória contra esse Liverpool que está dominando a temporada inglesa em Anfield seria excelente, essencial para o Manchester United animicamente, né, tentar embalar na temporada num momento em que de bastante baixa, né? São muitas derrotas em dezembro, é um Rubem Amorim ainda procurando seu melhor time. Então, acho que ficou uma sensação de oportunidade desperdiçada para o Manchester United, não apenas porque eles tiveram um pênalti praticamente, né, no último segundo do jogo. O passe do Zirkzee não foi ótimo para o Maguire, mas era um gol que dava para o Manchester United ter feito. Então, isso é uma decepção.
Do lado do Liverpool, sempre houve nessa temporada um problema latente que estava sendo, digamos assim, deixado de lado, né? À medida em que o time jogava bem, ganhava os jogos e tudo mais, mas que me parece que explodiu nesse jogo, que é a questão dos contratos. Não dá para você ignorar as últimas semanas de especulações em relação ao Alexander-Arnold, em relação ao Salah, o Van Dijk menos, né? O Van Dijk parece que tá mais quieto em relação a isso. Mas depois de todas essas semanas, nós tivemos esse jogo em que o Arnold foi um dos piores em campo, né? Principalmente na parte defensiva, e errando alguns passes que ele exagerou em arriscar, que acabaram gerando gols, né? Os 2 gols saem de passes errados dele, em cima dele também na defesa. Levou bronca do Van Dijk, que é outro cara que está sem contrato, e aí você tem no pós-jogo o Salah publicando uma foto dos 3 sem contrato, e aí o que ele quer dizer com isso? Alguma coisa está errada aí, e a gente sabia que estava errada, mas a sequência de resultados do Liverpool meio que falava, bom, tá ganhando, né? Tanto faz. Parece que isso veio à tona nessa partida contra o Manchester United. O que tá acontecendo, né? Eu tento dar um pouco de crédito para dirigentes de futebol, mesmo quando eles não merecem. Precisa ter alguma explicação para eles terem permitido que esses 3 jogadores chegassem aos os últimos 6 meses do contrato sem renovar. E que esteja demorando tanto para anunciar, se for anunciar, que alguns deles vão receber novos contratos. Eu não sei o que é, não está claro o que é isso. Mas esse assunto precisa ser resolvido o mais rápido possível. O Liverpool está numa ótima sequência, está numa ótima temporada, e isso parece ser a única coisa que pode colocar em risco um título inglês, até outras coisas nessa temporada. Então, esse precisa ser resolvido para qualquer um dos lados. Que anuncie, os 3 vão embora, beleza, é horrível, mas pelo menos resolve esse assunto. Porque do ponto de vista técnico e do jogo, né? Eu acho que não foi um bom jogo do Liverpool, acho que foi um jogo até ligeiramente melhor do Manchester United, exceto depois que o Liverpool tomou gol. Que aí ele consegue emendar, e é uma característica desse time, que ele emenda uns 20 minutos, 25 minutos de completo domínio, subiu em cima do Manchester United e poderia até ter matado o jogo. Mas não fez isso, depois o Manchester United equilibrou novamente e o jogo acabou empatando. Mas essa questão dos contratos precisa ser resolvida o mais rápido possível, porque não estava atrapalhando, mas nessa partida claramente atrapalhou. Do lado do Manchester United, boa partida do Maguire, hein? O Maguire que essa semana teve... o Rubem Amorim avisou, né? Que vai ser exercida a cláusula de extensão do contrato. Porque o contrato do Maguire acaba nesse final de temporada, em junho. Só que tem uma cláusula de renovação automática por mais um ano, se o clube quiser, né? Uma opção do clube. E o Rubem Amorim anunciou na coletiva antes desse jogo que vai ser exercida essa cláusula e ele vai ficar mais um ano. Inclusive ele usou o termo que eles estão starving for leadership, né? Estão com fome de liderança no elenco. E que ele é um líder dentro do elenco. Mas falando de campo, ele jogou bem. Inclusive o De Ligt foi muito comprometedor pro Manchester United e o Maguire foi muito bem. Acho que isso só um acréscimo sobre o Maguire, Lobo. No esquema do Rubem Amorim, que é um dos poucos treinadores do mundo que usam 3 zagueiros, né? 3 zagueiro mesmo, né? E os problemas do Maguire são menos acentuados, né? Porque os problemas dele são principalmente velocidade, né? Cobertura, blá blá blá. Quando você tá protegido por outros 2 zagueiros, que é mais ou menos como ele joga na seleção inglesa, né? Porque a seleção inglesa, que é onde ele tem um desempenho bom, joga às vezes com 3, mas às vezes com 2, mas o Walker fechando como terceiro. Então, na prática, a maioria das vezes que ele jogou na seleção inglesa era com 3 zagueiros. Então, dentro do esquema do Amorim, pode ser que o Maguire encontre um espaço, encontre um contexto favorável para ele se recuperar dentro do Manchester United. É verdade. E o Bruno Fernandes, ele é um craque quando ele não perde a cabeça, que é um problema, como o Bonsa falou, ele foi expulso 3 vezes antes de janeiro. Como nesse caso ele não foi expulso, ele foi um dos melhores em campo, talvez o melhor em campo, fazendo muita diferença. Ele é um jogador muito importante e me pareceu assim, eu achei um jogo bem equilibrado, acho que teve momentos dos 2 lados ali, acho que teve momentos do Liverpool, teve momentos que o Manchester United pareceu um pouco melhor, então
o resultado parece até, vendo o contexto do jogo, parece justificável o empate. Mas acho que o United sai um pouco mais feliz, por assim dizer, por ter renascido pelo menos, né? Porque o time parecia meio morto. E inclusive tinha uma matéria na semana passada na The Athletic falando sobre o que o rebaixamento causaria no Manchester United, né? Em termos práticos, tal, questões de contrato. Porque o time tá perigosamente perto da zona do rebaixamento. E o desempenho indicava que, olha, tem que começar a se preocupar mesmo. Então, assim, talvez a gente não tenha essa dimensão, mas na Inglaterra se fala muito disso porque o Manchester United é uma potência midiática também, né? É como se a gente estivesse falando de um Flamengo ameaçado de rebaixamento. É um time muito popular, muito rico, né? Então, é um risco realmente sério, assim. Acho que tem que levar a sério, porque por mais que o Manchester United não tenha elenco para cair, a gente ouviu essa história aqui no Brasil 814 vezes, né? O time tal não tem elenco pra cair, mas às vezes cai. Tudo bem que aqui cai 4, né? Mas, enfim. E acho que nesse sentido, acho que até a torcida percebeu isso, porque depois do jogo, a torcida do United tava meio que comemorando, né, o desempenho, porque não só esteve à altura do Liverpool, quase ganhou o jogo no final, né? Deu um pouco de azar ali, de, né, a bola ter caído no pé de um cara que não ia conseguir pegar. A bola veio quicando, mas, né, se é um centroavante, ele só levanta o pé, né, mete o peito do pé ali e faz o gol, né? Eu achei divertido, então, eu achei divertido. Uma bola daquela sobrar no pé do Maguire é divertido. Porque se eu jogar em velocidade, o torcedor, né, tá assim, não tá olhando tudo com muita clareza, tá nervoso com o jogo. Toca no meio, é o Maguire. E também, assim, o Zirkzee na partida anterior, se não me engano, tinha saído vaiado, né? Então ele não estava com confiança alta para chutar aquela bola, que é o que ele deveria ter feito, né? Eu sou centroavante, cara a cara com o goleiro, você bate pro gol. Ele tentou o passe ali, ele provavelmente não estava com confiança alta, o Manchester United está aparentemente... E ele é canhoto, né? A bola estava no pé direito. É verdade, tá no pé junta direito. Tudo isso o Manchester ainda. United parece estar procurando o centroavante, depois de gastar 200 milhões de euros em dois, que, né, juntos não passam tanta confiança assim, então tem várias coisas também que levaram o Zirkzee a passar aquela bola, e ele não passou bem, né? A bola veio pingando. Veio bem ruim a bola. Essa bola mas é isso, um centroavante saberia pegar, mas um zagueiro é difícil, né? Leandro Stein, eu citei o empate do Arsenal com um pênalti, inclusive, do qual eu discordo, né? O gol que tira 2 pontos do Arsenal, sai no pênalti, enfim, que eu discordo. O Chelsea também empatou. O Manchester City ganhou 4-1, não dá para dizer que está voltando às vacas gordas, mas foi um dia mais ou menos normal na parte azul de Manchester. Que destaque você dá para o complemento da rodada do campeonato inglês, já que com os empates de Chelsea e Arsenal, a gente não tem muito o que falar sobre a briga lá em cima, né? O Nottingham Forest é uma grande história, sem dúvida, mas nesse momento o Liverpool não está ameaçado. E o Nottingham Forest está jogando neste momento, que atrapalha também os comentários, por enquanto ganhando por 1-0 do Wolverhampton aos 37 minutos do primeiro tempo. Mas duas histórias assim que se destacam um pouco mais, né? Uma é o Manchester City por conseguir ter uma sequência de 2 vitórias, né? O que vinha sendo raríssimo para o Manchester City, mas é um jogo que ele vale muito mais pela confiança, por essa recuperação de confiança, né? Que era um problema claro do time, do que necessariamente por um acerto do Manchester City, porque não foi um jogo bom, né? Mesmo sendo um 4-1 do Manchester City, não foi uma atuação coletivamente boa contra o West Ham, e aí o que pesa para ter acontecido essa goleada é o destaque individual do jogo, sobretudo, que foi o Savinho, né? O Savinho jogando do lado esquerdo, tem se mostrado mais consistente, marcou um gol num lance ali um pouco mais de sorte, mas ele acaba garantindo assistência, garantindo movimentação por dentro, por fora, enfim, ele dá uma amplitude maior para o time, né? Isso causa um impacto tremendo para o Manchester City. O próprio Guardiola se manifestou negativamente contra a atuação do time, o que tem razão, mas é um Manchester City que a gente sabe que essa fase horrível que vinha passando
a tendência é que não dure muito, né? Porque, enfim, é um time que tem recurso, tem possibilidade de conseguir quebrar essa sequência, tem jogadores, tem um técnico muito bom, não vai ser o time para ser o Manchester City de outras temporadas, mas dá para fazer muito mais. Esse jogo mostra um pouco esse recurso através do Savinho, né? Através do próprio Haaland, que foi o sócio do Savinho nesse jogo. E eu destaco também o Newcastle, né? Porque o Newcastle vem de uma sequência excepcional. O Newcastle é um time que na temporada passada ele acaba sofrendo por conta da disputa da Champions, mas tem um elenco muito bom, né? E tem essa capacidade de melhorar o seu rendimento da Premier League, e agora parece ter voltado a esse melhor momento, ganhou do Tottenham. E no time, 2 nomes que se sobressaem. Um é o Isaac, né? Porque o Isaac tem jogado muito bem, e o Isaac é um centroavante que me agrada muito, assim, o estilo de jogo dele, né? Porque ele é um cara muito alto, ele tem um porte físico até bastante específico, né? Ele é bastante esguio, digamos assim, muito magro e alto, e ele tem uma qualidade técnica grande, né? Algo que já transparecia desde o momento em que ele acaba surgindo muito jovem, e isso tem se demonstrado nos jogos do Newcastle também, nessa inteligência dele, essa capacidade na construção, na movimentação, na abertura de espaços. É um cara que merece assim, um olhar com mais carinho, tanto se ele continuar no Newcastle como um dos protagonistas, algo que ele vem sendo, mas também até pensar se ele for dar um salto para outro clube, né? E o Tonali é um jogador que também merece menção, porque teve, enfim, a questão da suspensão em relação às apostas, e é um cara que entrega muito de diferentes maneiras, né? E ele acaba se encaixando muito bem no time, acho que se encaixa muito bem no futebol inglês, porque ele é um cara mais conhecido até pelo passe, mas ele também tem muita pegada, ele também tem chegada. Então são 2 nomes que merecem relevância nessa fase muito boa do Newcastle, que já está ali também almejando Champions League, né? Está na 5ª colocação com 35 pontos, 1 ponto atrás do Chelsea, mas a gente precisa pensar também que, por enquanto, a Premier League tem 4 times que vão para a Champions, mas podem ser 5, né? Com esse novo formato da Champions, que dá uma vaga extra para os 2 países, né? Para as 2 ligas que tiverem um melhor desempenho continental, a Premier League tem enormes chances de conseguir essa 5ª vaga. Por enquanto vai conseguindo, então é uma abertura para o Newcastle e até uma pedra no sapato se a gente pensar no Manchester City, se o Manchester City ainda continuar com essa inconsistência, né? O que a gente tem visto nesses jogos mais recentes. Bruno Bonsante, o Barcelona está confiante que ainda conseguirá inscrever Dani Olmo no Campeonato Espanhol, apesar de ter perdido seu segundo recurso nos tribunais. Acho que esse muito parágrafo, bem escrita, viu? Muito bem escrita, né? Da sua lavra na newsletter do Meio Campo, que você, amigo e amiga, deveria considerar assinar, porque é produção realmente boa de um time que você conhece e você confia. O que talvez não mereça a nossa confiança plena seja a turma que trabalha no financeiro, na tesouraria do Barcelona. O Barcelona flertando com o perigo de maneira completamente tresloucada, colocando muito dinheiro em uma transação de um ótimo jogador, é claro, Dani Olmo, mas que pode se tornar um prejuízo absurdo, muito grande, financeiro e esportivo. O Barcelona pode não ter o jogador e ter que gastar muito dinheiro, tudo por causa de uma, discutível regra de fair play financeiro do futebol espanhol, mas é melhor uma regra discutível do que ter um país que não tem regra nenhuma. O caso do Brasil, por exemplo, né? Fair play financeiro no Brasil não tem regra nenhuma, não tem modelo nenhum. Na Espanha tem, causou até a saída do Messi, por exemplo. O que está pegando com o Dani Olmo e qual é o tamanho do desastre potencial que a diretoria do Barcelona pode estar imputando ao seu próprio clube? As regras da Espanha são bem rígidas, né? Não é nenhuma questão. Acho até que já teve explicação em relação a isso na época, não do Messi, mas na depois, né?
Porque assim, o Barcelona tá obrigando a gente a falar demais sobre essas regras. Mais do que a gente deveria. Porque os caras não conseguem organizar as contas deles e continuam fazendo contratações, né? Porque a gente falou sobre isso quando o Messi foi embora. A gente falou sobre isso depois quando eles fizeram aquele mercado que trouxeram o Lewandowski, o Koundé e vários outros jogadores, Rafinha e vários jogadores famosos e fizeram toda uma reformulação. E agora a gente tá falando de novo por causa do Dani Olmo. Essas regras, inclusive, elas são meio que automatizadas, né? Existe um sistema e que se você não estiver dentro desse sistema, você só não registra o jogador. Não dá nem para ligar pro Tebas e falar, posso... É um negócio meio que bem rígido mesmo, né? E a questão do Barcelona é que eles meio que sabiam que eles não iam conseguir fazer contratações esse ano, porque eles praticamente não contrataram ninguém, né? Foi uma janela bem morna do Barcelona. Eles trouxeram o Olmo, trouxeram o Paul Victor, que é outro jogador que não está sendo registrado, e eles conseguiram registrar o Olmo porque houve várias lesões no elenco e tem uma exceção da regra que permite alocar provisoriamente o salário desses jogadores. Essa provisão expirou em 31 de dezembro. E aí o Barcelona contava que conseguiria receitas extraordinárias, de novo, como aquelas alavancas financeiras, né? Lembra do Barça Studio, da venda dos naming rights do Camp Nou, antecipação de direito de televisão, enfim, umas coisas bem futebol brasileiro. Eles achavam que iam conseguir de novo, com as vendas dos comitês, dos camarotes VIP do novo Camp Nou e com o novo contrato com a Nike. E conseguiram até. O problema é que uma outra regra do fair play financeiro da Espanha é que o jogador não pode ser registrado, desregistrado e registrado de novo na mesma temporada. Então tem uma trava burocrática que o Barcelona vai precisar tentar resolver. A questão toda aí é que o Barcelona não tinha, quando contratou o Dani Olmo, dinheiro para inscrever o Dani Olmo. E contratou o Dani Olmo mesmo assim, né? Essas regras do fair play financeiro da Espanha determinam que você tem um teto salarial de acordo com as suas receitas. O do Barcelona não permitiria inscrever o Dani Olmo. Então ele contratou o Dani Olmo acreditando que conseguiria se livrar de salário suficiente ou vender jogadores suficientes para abrir esse espaço. Ele não conseguiu fazer isso, porque o Dani Olmo foi inscrito dentro da exceção. E aí agora que ele percebeu que a exceção ia acabar e que ia expirar a exceção e que ele não teria espaço para o Dani Olmo, ele foi atrás de novas receitas para escrever o Dani Olmo e não conseguiu por causa dessa questão do registro do desregistro. Isso é uma barbaridade administrativa que poucas vezes eu vi igual no futebol. E o futebol é maravilhoso em barbaridades administrativas. Os riscos disso primeiro, puta de uma vergonha, né? Se você de repente só perde o Dani Olmo porque você não conseguiu fazer a conta direito para inscrever o cara. O segundo problema mais grave é que o Barcelona ainda teria que pagar o salário do Dani. Tem uma cláusula no contrato do Dani Olmo que permite que ele rescinda unilateralmente se ele não for inscrito. E o Barcelona teria que continuar pagando o salário do Dani Olmo até 2030, se não me engano. Então é um prejuízo financeiro gigantesco, porque o Dani Olmo ganha alto. E o outro problema é que aí o valor da transferência, que é entre 50 e 60 milhões de euros, não seria mais amortizado ao longo dos anos do contrato, né? Que é como os clubes fazem. Você contrata um cara por 10 anos, um contrato por 10 milhões, contrato de 5 anos. Para a contabilidade, vai 2 milhões por ano. Se o contrato do Dani Olmo é rescindido, entre os 60 imediatamente. E aí o que acontece é que para o próximo ano, o Barcelona vai ter um teto salarial ainda menor, porque esse valor que ele não estava esperando vai entrar ali na conta. Então pode ser um desastre tudo isso. Eu ainda acredito que eles vão resolver. Eu acho que eles vão dar um jeito de resolver isso daí. O Barcelona tem as receitas, o Dani Olmo estava jogando, sei lá, eu acho que ia ser um negócio muito bizarro para realmente acontecer. Mas o fato do Barcelona correr esse risco é inacreditável, porque é isso que você falou, o Dani Olmo é um ótimo jogador, mas ele não era uma necessidade urgente do Barcelona. O Barcelona já fez a sua reformulação, o Barcelona tem um monte de garoto bom surgindo. O quanto pior seria a temporada do Barcelona se em vez do Dani Olmo jogasse o Fermín López ali. Se você adiantasse o Gavi ou o Pedri, tentasse fazer o time de outra maneira, né? Pareceu demais uma contratação midiática, porque era um dos grandes destaques da seleção espanhola na Eurocopa. Era um ex-garoto formado pelo Barcelona, né? Foi formado na Masia, saiu para a Croácia e aí agora tá voltando. Então você teve ali uma história legal, uma narrativa em torno do Dani Olmo, e esse seria um bom reforço num vácuo. Mas o Barcelona não vive num vácuo. Ele tá há anos
sofrendo com essas regulamentações financeiras. Ele perdeu um Messi por causa das regulamentações financeiras. E ainda assim, não parece capaz de seguir essas regulamentações financeiras. É caso de cair o presidente, assim, esse contrato, né? É um negócio muito sério, tem que ser revisto e, sinceramente, eu não sei se ele vai conseguir ser inscrito, mas se ele não for, eu não acredito que o Dani Olmo também vai rescindir. Aí a questão é se vai, de alguma forma, ele poder ser emprestado a outro clube por 6 meses, até o Barcelona poder... O que eu quis dizer é que é tipo, o pior cenário possível, esse cenário sim, de perder o Daniel, eu acho isso improvável. Eles vão dar um jeito não, de alguma isso maneira. tá no contrato, né? Se ele quiser... Pode acontecer, ele né? pode. É que eu acho que ele não vai porque, enfim, ele realmente quis ir pro Barcelona, ele é formado lá, acho que tem... E o Barcelona é um clube que, né, a gente viu pelo Rafinha, os jogadores querem jogar no Barcelona, né? É um sonho de muita... Imagina um cara espanhol formado lá, enfim... então, não imagino que ele vai usar essa opção nuclear, né? Como diz. Mas pode ser que o Barcelona tenha que emprestar esse jogador, sim. E isso cria duas questões, né? Primeiro, quem que pegaria por 6 meses? Porque muita gente vai querer. E segundo e se o Barcelona vai conseguir inscrever no meio do ano, né? Porque, enfim, o clube continua com problemas, a situação... O Barcelona tá vendendo almoço para comer a janta e vender no futuro, inclusive, para poder viver o presente. Que é o que os clubes brasileiros fazem. O Barcelona fez o que alguns clubes brasileiros fizeram, de vender 20% dos direitos de TV por 50 anos, que é uma burrice que os clubes brasileiros fizeram, alguns, né? É uma estupidez, uma imbecilidade. Alguns perceberam e estão voltando atrás. O Barcelona fez isso também. Só que por menos tempo, acho que por 20 anos. Mas ainda é uma burrice... E é coisa de gente que tá precisando vender o almoço pra comer a janta. Só que o problema do Barcelona não é que o clube tá falindo, caindo pra Série B, né? É só pra contratar o Dani Olmo sem precisar. Então, assim, porque se fosse pra fazer isso pra manter o Messi, eu entenderia, sinceramente. Porque o Messi é o Messi. É o maior jogador da história do Barcelona, um dos maiores de todos os tempos. Mas pra contratar o Dani Olmo, assim, que é um bom jogador, mas que... É isso que o Bonsa falou, não é que faz toda a diferença do mundo também, você conseguiria viver mais um ano sem ele. Então, a situação do Barcelona, assim, se der ruim, não der pra inscrever, mesmo que ele não rescinda, é caso pro presidente ser colocado em xeque, porque essa é uma situação grave. Você tem que colocar isso no contrato, mostra a sua incompetência. E o Barcelona já está acostumado a colocar os seus presidentes em xeque. Né? Já não é de hoje que trapalhadas acontecem. E o termo trapalhadas é um termo bonzinho que eu estou dando aqui, né? O Barcelona andou tendo que lidar, inclusive, com corrupção e com presidentes que fizeram do clube, que era, talvez, esportivamente, por algum tempo, foi o maior do mundo e economicamente também era da primeira prateleira, colocou o clube numa situação de vulnerabilidade. Para fechar o Campeonato Espanhol, Leandro Stein, você, amigo e amiga do meio campo, sabe que a gente separa as coisas. E a gente chama as coisas pelo nome que as coisas têm. Muito do que se fala de Vini Júnior na Espanha tem componente racial, é racismo. A briga que o Vini Júnior trava na Espanha é uma briga racial contra muita gente racista. Mas o Vini não foi expulso por revidar uma provocação do goleiro do Valência. Não tem como você tirar todo o componente de seu Valência, de seu estádio do Valência, mas o Real Madrid deixou. Tem uma imagem que eu acho que é quando o Vini Júnior toma um cartão vermelho, algum membro do staff do Real Madrid abraça o Vini Júnior e leva para dentro do vestiário, né? O Real Madrid não permitiu que mais cenas, que mais coisa, que mais pano para manga fosse dado lá dentro. Eu não sei qual é o nível do apoio que ele realmente recebe institucionalmente, mas o fato é que num jogo como esse, um Valência e Real Madrid, tudo que a gente não queria ver era o Vini Júnior expulso. O Real Madrid ganhou, os 3 pontos estão em Madrid, mas o Vini Júnior está expulso e isso acaba se tornando a manchete, né? O próprio Rudiger, né? Ele acaba participando ali da contenção do Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior ele tem uma consciência muito importante do que ele representa. Ele tem uma bandeira
fundamental, especialmente no contexto do Campeonato Espanhol, que tem um histórico, sim, de racismo, né? E mais antigo ainda que Vinícius Júnior e vários jogadores brasileiros sofreram. E acho que tem um ponto também que vale discutir sobre o Vinícius Júnior, é em relação à maneira como ele conversa com outros jogadores e conversa com o árbitro. Às vezes, de fato, ele vai um pouco além nessa questão da provocação, o que não invalida em nada a discussão do racismo e que aí invalida a discussão das outras pessoas que querem diminuir a bandeira do racismo, de antirracismo do Vinícius Júnior, né? Porque muitas vezes falam que ele usa o racismo como carta, o que não é, nem de longe. E nesse jogo, assim, considerando a reação do Vinícius Júnior e esse debate que de fato existe, esse jogo, para mim, é o que mais dá para eximir a reação do Vinícius Júnior, ainda que ela tenha sido muito marcante, ainda que ele tenha sido, que tenham precisado contê-lo, porque de fato ele estava ali numa situação limítrofe, né? Considerando tudo que ele passou em Valência, a maneira como ele sofreu provocações e sofreu racismo em Valência. Então, acho que tudo isso estava à flor da pele do Vinícius. Até ali um relato que no intervalo ele chegou a se queixar para companheiros do Real Madrid no vestiário, como ele já estava ali a ponto de explodir, e aconteceu numa cena que até me lembrou o fatídico jogo no Mestalla, enfim, toda a barbaridade que aconteceu da outra vez, porque o Mamardashvili, goleiro do Valência, ele não está ali entre os nomes principais do episódio, mas ele dá uma chacoalhada ali no Vinícius Júnior, ele faz um ataque físico mais contundente que passou batido na época. E não sei se teve algum elemento, por mais que fosse outro goleiro, que fosse o Dmitrievski, mas me lembrou muito essa cena antiga, enfim. De fato, o Vinícius Júnior, acho que dá para discutir em relação a essa maneira como ele é, às vezes, muito agressivo, mas não nesse jogo, não nesse contexto, não diante de tudo que já aconteceu em Valência e não da importância da bandeira do Vinícius Júnior contra o racismo. Sobre o jogo em si, destaque para o Bellingham, né? E aí, mais uma vez, algo que eu já tinha falado o ano passado, como o Bellingham sucessivamente tem assumido mais a responsabilidade nesse Real Madrid, isso é importantíssimo, né? E nesse jogo, além da questão do pênalti, enfim, do gol que ele faz no final, ele acaba dando passes ali muito valiosos, né? Tem um passe para o Mbappé num lance que acaba sendo anulado, tem o passe para o gol do Modric, então assumir essa responsabilidade do Bellingham é muito importante. Aí só outro destaque também, porque esse jogo foi isolado de La Liga, né, até por conta do desastre que aconteceu em Valência, e um desastre que o Vinícius Júnior ajudou, e um desastre que as pessoas acusaram o Vinícius Júnior de querer lavar a imagem dele ajudando o desastre, sendo que ele foi a vítima, mas enfim, não vamos dar palco para imbecil. Foi uma rodada de Copa do Rei, algumas boas histórias, né? 4 times ali acabaram se classificando entre os times de divisões inferiores, né? A Pontevedra eliminou Mallorca, Almeria eliminou Sevilha, Orense eliminou Valladolid e o Elche eliminou Las Palmas. 2 destaques para os times: o Orense da terceira divisão, que eliminou o Valladolid, é um time da Galícia, ali na fronteira de Portugal, é um time interessante da terceira divisão que acaba vivendo essa grande história, essa classificação para as oitavas de final. E o Pontevedra, que é, para mim, o grande destaque assim, entre as zebras da Copa do Rei, porque já tinha eliminado o Villarreal, agora elimina o Mallorca, né, que é um clube que tem feito boas temporadas, na própria Copa do Rei já reverberou isso, e é um clube, o Pontevedra chegou a disputar a primeira divisão nos anos 60, né, a gente até falou em outro episódio, e tem o apelido de ser um clube osso de roer, né? Tanto que o mascote do clube é um osso, é outro clube galego da 4ª divisão atualmente, que faz uma grande campanha na Copa do Rei. Então, Copa do Rei, boas histórias, porque tem esse formato, né? É um formato que eu gosto para as Copas Nacionais, que é jogo único na casa do time de menor divisão, porque aí você abre as portas para ter essas surpresas e até para valorizar a Copa, né? Valorizar um pouco mais esse equilíbrio
num futebol que concentra tanto dinheiro nos times da primeira divisão, ainda mais os de cima da tabela. Este é o podcast Meio Campo. Eu agradeço que você tenha escolhido a nossa companhia. A gente está indo embora já já. Cai à tarde, para quem está vendo ao vivo, né? Cai à tarde nas nossas câmeras aqui, a gente com janelas abertas, à tarde caindo. Aqui onde eu moro, em Alagoas, anoitece mais rápido do que na casa do Bruno Bonsante, por exemplo. Em Limeira eu não sei como é que é. O fato é o seguinte, o Felipe Lobo, um lugar onde anoitece tarde, demora para anoitecer, em Roma, mas ficou noite cedinho para Lazio, né? Porque deu 15, 20 minutos de jogo, o clássico de Roma já estava tingido de Bordeaux. A Roma fez 2-0 com alguma autoridade, o jogo não foi o que se imaginava com 15, 20 minutos, porque estava com um cara que ia ser um sacode histórico. No fim das contas, a Roma conseguiu entre aspas, uma vitória. Com autoridade, é verdade. Talvez a grande vitória com a assinatura da nova passagem do Ranieri. Queria te ouvir sobre o Clássico de Roma. Futebol italiano é nóis. E daqui a pouco fala da Supercopa que acabou de acabar. Acabou de acabar, mas vamos começar pelo Clássico da Cidade Eterna. Bom, a Roma, assim, nas últimas semanas, a Roma tem sido um dos times interessantes de se ver jogar, porque a Roma, o Ranieri tem conseguido recuperar o time. A gente já viu essa história, né? Na temporada passada aconteceu mais ou menos a mesma coisa. O técnico mal, tal, troca traz um outro, identificado com a camisa, e funciona ali, o time começa a jogar bem. Temporada passada foi com o Mourinho, que saiu, e entrou o De Rossi, um cara identificadíssimo com a Roma, deu frutos, o time jogou bem. E agora o Ranieri, que era um cara já aposentado, né? Ele tinha anunciado que não aceitava, mas a Roma é o time do coração dele. Ele é um torcedor emérito da Roma, muito famoso por ser vocal sobre isso. Tinha feito ótimos trabalhos na sua carreira e teve momentos de altos e baixos, mas ele é muito querido na Itália. Se cogitou muito na época do Leicester que ele poderia migrar para a seleção italiana, acabou não acontecendo, mas consegue agora fazer um ótimo trabalho na Roma nesse início, nessas primeiras semanas, com dificuldades, mas o time tem jogado bem. E contra a Lazio, e uma Lazio que também tem jogado bem, né? O Barolo, que assumiu a Lazio essa temporada, vem fazendo um bom trabalho, depois de fazer um bom trabalho no Verona também, e que é um técnico novato, né? E a Lazio tem sido um time interessante nessa temporada, mesmo perdendo muitos jogadores. Mas a Roma foi melhor e foi melhor com alguma sobra. Pellegrini fez gol. Ele é muito criticado às vezes pela torcida justamente porque ele faz poucos gols, né? Ele é um jogador, ele é um meio ofensivo, mas ele faz poucos gols mesmo. Mas ele fez um gol e um golaço, né? No clássico. E a Roma foi bem, conseguiu uma vitória importante. A Roma se reforçou, é um time que tinha potencial para mais, né? Mas a diretoria meteu os pés pelas mãos, demitiu o De Rossi muito cedo, né? Porque o time perdeu perdeu 4 jogos seguidos ali no começo do campeonato e a diretoria demitiu o De Rossi. Eu achei que foi um pouco precipitado, o time não estava jogando bem, mas 4 jogos, quando é alguém como o De Rossi e com o histórico que tinha que ter esperado um pouco. A justificativa foi que ele estava se dando mal com o elenco, aí trouxeram um cara que é o pior gestor de elenco da Itália, que não é italiano, mas que tem muito trabalho na Itália, que era o Juric, que é um bom técnico, mas é um técnico explosivo, enfim. Deu errado porque era óbvio que daria errado, e agora o Ranieri é o contrário, né? O Ranieri é um treinador muito conhecido pelas suas relações com os jogadores, ele é um pacificador de elenco. E além disso, ele é muito querido pela torcida da Roma. Então a torcida não vai pegar no pé dele, mesmo que as coisas fiquem ruins em algum momento. Provavelmente vão ficar, nenhum time ficar jogando bem o tempo todo. Ele teve alguns jogos ruins no começo, mas ainda era normal, estava se ajeitando e agora consegue essa vitória importante. A Roma é difícil brigar pela Champions neste ano, especificamente na Itália, porque a briga lá em cima está muito apertada e para Lazio chegar, para Roma chegar, vai ser difícil. Então tem que tentar ficar ali no grupo de Liga Europa, talvez, e já vai ser bastante para Roma.
Mas foi uma vitória importante, assim, e eu acho que a Roma tem construído bases para dar passos pouco a pouco e voltar a ser o time que brigava pelo título, né? Naqueles anos de domínio da Inter, o time que mais ameaçava a Inter ali quando a Juventus foi rebaixada era a Roma. A Roma, na época, tinha o Totti ainda como destaque. E desde então a Roma não brigou muito pelo título, né? Foram poucas vezes. Acho que o time tem potencial para talvez na próxima temporada, dando um passo de cada vez, brigar. E o campeonato italiano tem sido muito disputado, né? Para passar pelo que a gente falou agora, tava tendo a Supercopa. A Supercopa, que a Itália seguiu o modelo espanhol, né? De levar semifinal e final e para Supercopa em vez de fazer só um jogo. Que é uma chance de reunir os principais times, né? Tentar ganhar mais dinheiro, levar para a Arábia Saudita. O Milan tinha conseguido uma excelente vitória sobre a Juventus de virada. Um jogo. A Juventus é um time forte, mas que oscila demais dentro dos próprios jogos. Então teve um momento do jogo que a Juventus parecia melhor, não consegue controlar o jogo. Me lembra assim os piores momentos do Klopp no Liverpool. Os piores, tá? Pensa no pior momento do Klopp. O time tem potencial, você vê, mas o time não controla absolutamente nada do jogo. Então ele é totalmente refém do acaso. Então, assim, tem potencial ali. Eu acho que o Thiago Motta tem um trabalho para ser desenvolvido. Só que o problema é que a Juventus não tem a paciência de muito tempo. Então, não sei se ao final dessa temporada, se os resultados se mantiverem assim, se ele fica mais um ano. Eu acho que ele fica um ano. Não acho que ele sai antes de um ano. Mas o time oscilou. O Milan virou. O Milan do Sérgio Conceição estreando no jogo contra a Juventus. Estreando contra o filho dele, né? Francisco Conceição, que até a gente comentou, né, Yamin? É um jogador que tem jogado muito bem. Veio do Porto Não e tem sabia sido... que era pai e filho. Não sabia. Ele é o filho do Sérgio Conceição. Sérgio Conceição que jogou na Inter. Curiosamente, hoje treinador do Milan, mas ele jogou na Inter. E ele chegou... Que não é parente do Flávio Conceição. Não é parente do Flávio Conceição. O Francisco Conceição é filho do Sérgio Conceição. E o Sérgio Conceição assumiu o Milan. Ele tinha sido técnico... ele já tem vários trabalhos na carreira, mas o principal era o Porto. Ele foi muito bem no Porto, acabou demitido, houve um desgaste ali, mas ele ganhou 3 títulos com o Porto de liga, né? Além de Copas. E eliminou então... a Juventus da Champions, né? Não foi? Ele saiu mais por mudança de presidente do que por problema no trabalho, né? Não era um técnico que estava fazendo um mau trabalho. E ele chega no Milan para substituir. Sim, o Milan também foi outro que fez uma escolha estúpida que me pareceu assim óbvio que era difícil dar certo. Era uma aposta meio estranha de ser feita, né? Então Paulo Fonseca chegou, não é um técnico, já tinha trabalhos no futebol italiano que não foram bem, inclusive na Roma. No Milan ele não foi bem, não foi bem em nenhum momento, tá? Desde o começo da temporada não teve nenhum momento que o Milan pareceu um bom time, mesmo tendo bons jogadores. O Sérgio Conceição em 2 jogos tornou o time competitivo. Claro que não dá pra saber como vai ser o trabalho do Sérgio Conceição, mas ele é um técnico que tem uma estrada melhor que o Paulo Fonseca. Acho que o trabalho que ele fez no Porto dá elementos para se acreditar que ele pode fazer um bom trabalho no Milan. Ele é um treinador pragmático no sentido estrito da palavra, não é defensivista. Tá? O Guardiola é o mais pragmático de todos os treinadores do mundo. Mas pragmatismo não é ser defensivo, é que ele tem conceitos e ele leva muito a sério esses conceitos. Então, o Milan jogou bem hoje contra a Inter. Um primeiro tempo foi difícil, não foi tão bom, mas o time, assim como foi contra a Juventus, se ajeitou no segundo tempo. Fez um segundo tempo que saiu de um 2-0 contra, virou para 3-2 nos acréscimos. Um gol bem trabalhado, uma jogada bem trabalhada. Então acho que o Milan tem... Esses 2 jogos deram sinais excelentes, o que é ótimo para o campeonato italiano, porque a Inter tá brigando pau a pau com o Napoli, né? O Napoli tem sido o grande time desse campeonato italiano. E se o Milan entrar nessa briga, a gente vai ter um campeonato ainda melhor, né? Então, acho que bons sinais do Sérgio Conceição, ex-jogador da Inter, agora comandando o Milan, campeão da Supercopa. A gente tem episódio
toda segunda e toda sexta. Portanto, voltamos na próxima sexta-feira, 6, 7, 8, 9, 10, dia 10 de janeiro. Beijo, Leandro Stein. Beijo, um destaquezinho final só para 2 seleções campeãs em torneios regionais na Ásia, né? Especialmente na Ásia e na África, são tradicionais esses torneios regionais do continente. O Bahrein ganhou a Copa do Golfo, que é tradicionalíssima, está na sua 26ª edição, ganhou a final contra o Oman, e acho que é muito válido esse título para embalar o Bahrein, porque o Bahrein também ganhou de Arábia Saudita na campanha, também ganhou de Iraque, e é um time que tem feito uma campanha, está numa situação aberta ali, né? Pensando nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Bahrein que tem uma campanha muito marcante em 2006, quando foi para a repescagem contra a Trinidad e Tobago, e dessa vez está brigando ali naquele grupo mais equilibrado que o Japão disparou, mas a Austrália e a Arábia Saudita não estão tão bem, então acho que existe essa possibilidade interessante. E destaque também para a Copa do Sudeste Asiático, que o Vietnã ganhou da Tailândia, né? E aí o Vietnã é uma seleção que não tem mais chances de ir para a Copa do Mundo de 2026, mas é um time bacana, assim, porque investiu em categorias de base, teve muitos jogadores jovens em ascensão, já fez boa campanha em Copa da Ásia, já chegou a ganhar essa mesma competição em 2018, né? Foi o 2º título, esse agora é o 3º. Tem o brasileiro até naturalizado, o Rafaelson, como um dos destaques, mas o que mais me marca é a festa dos vietnamitas, assim, né? Impressionante. Em 2018 já tinha sido bem marcante, galera saindo na rua tudo de motoca, buzinando, não sei o quê, e agora aconteceu a mesma coisa. E o futebol, assim, o Sudeste Asiático é algo que eu sempre gosto de frisar, é uma região do mundo que ama futebol. Sim, é loucura na Indonésia, na Tailândia, no Vietnã, e é legal para valorizar essas regiões. E a seleção do Vietnã tem proporcionado isso aos vietnamitas, agora com mais um título no intervalo de 6, 7 anos aí. Sexta-feira, Bruno Bonsante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até sexta-feira. E um beijo para você também, Felipe Lobo. Cuide-se bem. Um beijo, um abraço a todos. Assinem a newsletter da Trivela. É de graça. Você pode, por enquanto, pelo menos, sempre vai ter uma edição de graça. Talvez um dia a gente pense, se vocês gostarem muito, a gente pensar mais pra frente, mais coisas. E seja apoiador, como você já falou. Seja apoiador, é muito importante. A gente precisa de vocês pra sobreviver aqui mais tempo, fazer mais coisas. Porque, afinal, a gente não vive de ar, né? A gente precisa pagar as contas também. Então, se você puder, seja apoiador, tem 3 planos lá, um deles é um cafezinho por mês, você já está nos ajudando aqui. E para quem é apoiador do plano mais alto, que é o plano centenário, você pode participar de um grupo de WhatsApp com a gente, tem o link lá na aba comunidade do YouTube. Então, participe com a gente e também ouça outros podcasts com o Meu Time de Botão, com o nosso Leandro e a mim e o nosso eterno participante deste podcast, Paulo Júnior. Então, fique com a gente até sexta. Fique com a gente, visite nossa cozinha, central3.com.br, o canal de Bruno Bonsante sobre Futebol Manager no YouTube é o Bons FM, o do Lobo é sobre games, próxima fase, assine a newsletter, seja membro do Meio Campo, fale com os amigos e as amigas, tem alguém no grupo de WhatsApp lá que você acha que pode vir a gostar do nosso jeito de falar de bola? Dá esse toque. Toda segunda e toda sexta a gente está aqui. Até o fim do ano, uma temporada começando, temporada longa, e estaremos aqui, tomara que daqui 12 meses, acompanhando um time brasileiro sendo campeão do mundo de futebol. Por que não 2? Porque no meio do ano vai ser muito difícil. Mas, para vocês pensarem o fim da primeira edição de 2025, quando a gente chegar lá em dezembro e um dos nossos conseguir espetar talvez o Manchester City do Guardiola ou outra equipe do tipo. Tchau, tchau.